Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula, nós falaremos a respeito de energia e seus aspectos climáticos e seus impactos ambientais. Conforme a CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o seu artigo 1 de 1986, ele diz o seguinte: as interferências feitas pelo ser humano no meio, o impacto ambiental causados por ele, tem consequências, tá? Então, dessas consequências, ele diz o seguinte: o que deve ser preservado e respeitado não se pode destruir. Tem que se preocupar com a saúde de quem ali está, a saúde da população local. Você não pode envenenar leitos de água, não pode poluir, não pode causar problemas à sociedade local. As atividades sociais não podem ser prejudicadas. Você não pode alagar uma região e acabar com a cidade, acabar com a pecuária, acabar com a plantação ou o que tiver lá. Você destrói, o impacto seria social, muito forte. Outro aspecto também, a biota. Palavra estranha, mas o que significa isso? Essa palavra é a respeito dos seres que vivem originariamente no local. Então você não pode destruir a interação daquela vida do local, tá? Então você não destrói a vida originária da região, tá? Tem que respeitar a vida local. Não pode ter interferência estética. Como assim? Morro, relevo, topografia, você pode ter alterações, uma exploração de minério acabou destruindo a região. Então isso não pode acontecer, impacto ambiental muito forte. Outra situação que ela preserva, né, a qualidade dos recursos ambientais, se preserva a vegetação. Se você faz um desmatamento extremo, você propicia erosão naquela região e aí você destrói solo, destrói a vida nata daquela região, os animais vão se afastar. Então você tem vários impactos, tá? Então, Portaria 1 de 86 da CONAMA, ela deixa claro para a gente ter esse cuidado. Aspectos climáticos: alteração de temperatura em um local, o aquecimento numa região, um desmatamento acaba retirando a umidade natural do local, erosão de solo, espelhamento do piso, o sol vai incidir direto e retornar à luz, você tem pontos aquecidos, você cria situações desérticas, você cria interferências no clima, mudanças de temperatura. Essas mudanças de temperatura, tá, você acaba criando um efeito global. Esse efeito global, você aí vai ter o derretimento da massa de água das calotas polares. E se você tem um derretimento de calota de gelo, a água, você interfere nas cidades litorâneas, você sobe o nível do mar, você destrói cidades, você mata os seres que estavam ali. A comunidade local, fauna, flora, é destruída, tá? Então isso não deve acontecer. Os impactos do clima são: se você destrói a vegetação, você cria pontos quentes. As árvores são ar-condicionado naturais. Como assim? Ela troca calor da atmosfera, ela suga a água do solo, ela transpira a água, criando um ar-condicionado natural. Ela evita regiões de charco, você tem uma troca de temperatura, ela consome o monóxido de carbono, ela limpa a atmosfera também. Com a emissão de monóxido de carbono na atmosfera, você propicia o chamado efeito estufa. Você cria cascas ou capas de nuvens que, quando a luz do Sol é projetada no planeta, ele não vai embora, ela fica presa
abaixo das nuvens, criando o aquecimento de temperatura, o chamado efeito estufa. Essa temperatura vai prejudicar, derretendo calota polar, matando a civilização local, os animais daquela região. Você vai ter perdas. Geração e uso de energia elétrica no Brasil e no mundo. Como está hoje o nosso planeta? Hoje, o Brasil, com relação ao mundo, nós temos preocupações gerando tendências, acordos, necessidade de redução de emissão de poluentes. Tá? Então, nós temos aí prioridade e previsões, acordos para conseguir reduzir. E metas. Essas metas seriam, por exemplo, nós temos como uma meta de redução reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 37% até 2025, baseado no que tínhamos em 2005. Então, em 2005 é o ano de referência. Até 2025 deveríamos reduzir em 37% a quantidade de poluentes que gerem o efeito estufa. Ainda temos outra meta audaciosa, né, que seria a redução de 43% até 2030. Até 2030 temos uma meta de 47% de redução baseado na comparação de 2005. Tá? Então são metas a serem cumpridas que vai diminuir o monóxido de carbono, o CO2 deverá reduzir e assim se almeja reduzir o efeito estufa do planeta. Existem vários acordos internacionais. Os acordos internacionais servem para redução de efeitos estufa, melhorias da qualidade do planeta. Os efeitos a gente tem aí, ó, redução das emissões de geração de energia elétrica, GEE, né, dos países desenvolvidos e a criação de modelos de desenvolvimento limpo para os países emergentes. A geração de energia elétrica nem sempre é limpa. Quando se gera energia elétrica, por exemplo, por fontes térmicas, queimando carvão mineral, você gera fuligem na atmosfera, você gera monóxido de carbono. Então você cria a energia elétrica, que a energia elétrica em si é limpa, mas a sua fonte geradora ela foi extremamente poluente. Então, isso deve ser alterado. Devemos arranjar algo mais eficiente e mudar o combustível ou algo nesse sentido. Incentivar a eficiência energética. Quando se incentiva, você muda a aplicação daquela matriz, você tem que mudar por algo mais eficiente e menos poluidor. Promover formas sustentáveis de agricultura. Podemos melhorar o solo e não destruir a vegetação local com pasto. Você pode ter simultaneamente vários modelos de plantação, não criando gases contaminantes para a atmosfera. Você teria uma eficiência na hora de montar um modelo de criação de energia de base que seja sustentável. Pesquisar, promover, desenvolver e aumentar o uso de formas novas e renováveis de energia. A busca tecnológica deve ser incentivada para que a gente consiga arranjar novos métodos e modelos de geração de energia. Chegamos ao final dessa aula, eu convido a vocês que visitem nossa plataforma e vejam os conteúdos postados, são muito interessantes e agregam valor. Tá? Visitem nossa plataforma. Obrigado e até a próxima aula.